sabe o que você quer, também compartilha sua fé. Não tem hipocrisia, bandido tem que morrer. Quando for escolher, Preto Bala e Bíblia é o BBB. Quando for escolher, Preto Bala e Bíblia é o BBB. Tô ajudando todo mundo, 99 pra frente, a Ângela prefeita. A mulher conquistando todo mundo, a mulher conquistando todo mundo. É assim que todos votam. Tô ajudando todo mundo, 99 pra frente, a Ângela prefeita. A mulher conquistando todo mundo, a mulher conquistando todo mundo. É assim que todos votam. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate, onde o candidato Brito irá fazer perguntas à nossa candidata Ângela. Candidato, fique à vontade. Primeiramente, gostaria de lembrar que eu me identifico muito com o meu eleitorado porque eu sou um candidato que pretende proteger muito a família. Dito isso, gostaria de saber da candidata quais são os projetos, o posicionamento dela com relação a essa questão de família, que é a base da sociedade. Candidatos, enfim uma boa pergunta, porque nosso mandato, ele vai proteger a família, mas vai proteger todo tipo de família, não é essa família opressora da direita tradicional. Porque não pode, por exemplo, um pai casar com sua filha se o amor é verdadeiro, um irmão com sua irmã, uma mulher com seu bicho de estimação, uma mulher que nasceu mulher com uma mulher que escolheu ser mulher. Então, no nosso mandato, nós vamos proteger a família de toda forma de amor e união. Fica claro, mais uma vez, eu tenho que atirar aqui, eu tenho que dar um tiro. Porque fica claro que o compromisso da nossa candidata aqui é com destruir a sociedade brasileira. Perceba o que ela quer fazer, a sandice que ela está fazendo. Olha, meu compromisso é com a família. Uma das coisas que vai ter meu mandato se chama casamento obrigatório. Engravidou, não quis casar, vai casar, é obrigado. Tá com bucho, casa também. Tem que manter essa estrutura, nem que seja na força, a força mesmo. Você vê que claramente o candidato fala o nome de uma família, mas quer suprimir os direitos individuais de um indivíduo individualmente. Pois no meu mandato, eu não somente protegerei as famílias, como vou proteger cada indivíduo. Eu vou proteger de forma que, inclusive... Foi só um tirinho. Inclusive, serão permitidos abortos de fetos de até 5 anos de idade. Até 5 anos de idade, um feto pode ser abortado com auxílio do governo e Bolsa Ousadia. Mas isso é absurdo, a senhora devia calar sua boca. Machista, estuprador em potencial. Olha, cale sua boca, viu? Não admite isso aqui não. Ó, parece que cala a boca já morreu, quem manda minha boca sou eu. Cala a boca é rolimã, cala tua boca da tua irmã. Bom, com isso terminamos mais um bloco e gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, que está proporcionando esse debate, a ONG Salve a Baleia Azul. Então você de casa que quer adotar uma baleia azul, entre no site que aparece aqui no vídeo e ajude essa causa tão nobre. Até o próximo bloco. E hoje eu vou falar realmente sobre a questão da esquerda. A esquerda, que na verdade é muito difícil falar sobre isso. Eu não posso falar de socialismo, eu teria que falar sobre socialismos. O próprio Karl Marx, para quem leu o Manifesto Comunista, ele critica alguns tipos de comunismo, de socialismo. Então é muito difícil falar sobre isso. Eu resolvi, e com certeza vou ser criticado por isso, vai ter alguém que vai assistir o vídeo só até aqui,
né? E vai dizer que eu fui simples demais, mas eu resolvi pegar somente os principais aspectos do socialismo que se aplica a todo e qualquer socialismo, ou pelo menos a grande maioria daquilo que se chama de socialismo. A outra dificuldade de falar sobre socialismo é porque ou as pessoas amam o socialismo ou as pessoas odeiam o socialismo. Ninguém é assim, rapaz, é mais ou menos esse negócio socialista, né? Não, ou você ama ou você odeia, porque talvez de todas as ideologias, o socialismo seja aquela mais religiosa, porque ela é a que me oferece uma escatologia mais clara. O socialismo ele me oferece um apocalipse, né? Que não é bem um apocalipse, mas é uma revelação final. Então, talvez por isso o marxista seja aquela pessoa que tenha mais fé, né? Pronto, nenhum marxista desligou agora o vídeo no YouTube, né? Ninguém vai assistir depois dessa. Mas ele é aquele mais religioso e acaba sendo mais idólatra. Então, o difícil de falar sobre socialismo é isso. Eu vou pegar uma coisa que eu falei semana passada. Eu disse para vocês que a gente só precisa de 3 coisas para ter uma cosmovisão cristã. Eu disse para vocês que não tem como a gente montar uma ideologia fixa cristã. Não é verdade? Então, eu disse para você que você precisa ter 3 coisas da sua cosmovisão cristã, que isso você tem que sair daqui sabendo. Quais foram as 3 coisas, gente? A primeira, eu preciso entender a criação de Deus. Nós somos criados por Deus e existe uma ordem na criação. Segunda coisa, o problema desse mundo chama-se pecado, a queda. E a terceira coisa é a redenção, que apesar de Deus ter feito o mundo perfeito, todos caíram, mas todos têm uma salvação em Jesus. E a salvação em Jesus trará uma restauração de toda essa terra, nos dará um novo céu e uma nova terra. Tem 3 coisas que o marxismo ou o socialismo responde sobre isso e responde diferente do cristianismo. Então, o marxismo tem uma outra perspectiva sobre a criação, o marxismo tem uma outra perspectiva sobre qual é o problema do mundo, e o marxismo tem uma outra proposta de redenção e salvação, que é completamente diferente do cristianismo. Por isso que ou você é marxista ou você é cristão. Ou você é cristão ou você é marxista, porque se você for os dois, ou você é um marxista meia tigela, ou você é um cristão meia boca. Foi mal você que já ficou chateado comigo, né? Porque é impossível você conciliar totalmente uma ideologia marxista com uma cosmovisão cristã, tá? Então, eu vou partir dessa premissa. Eu iria falar primeiro sobre a questão da criação, mas como a questão da criação envolve talvez as questões mais complexas, eu vou começar com a questão da queda, tá bom? Diz assim, Atos 2:42. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em o que, gente? Comum. Eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado a Deus pela Tua palavra, por esse momento, ó Deus, de poder falar das Tuas Escrituras, falar da Tua palavra, ó Deus, aprender mais do que Tu tens para nós, Senhor. Abençoa a nossa vida, nos dá, ó Deus, discernimento, nos dá, ó Deus, concentração, não nos permite distrair, ó Deus, em nada, para que a gente possa aprender o que Tu tens para nós, ó Pai. Assim que nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu não vou falar uma aula de marxismo, de socialismo, que pressupõe que todos nós já ouvimos falar alguma coisa sobre isso. A gente sabe que no período da Revolução Industrial, período em que o próprio mundo começou a conhecer uma nova forma de produção, então aquilo que era produzido muito em manufaturas, em artesanato, começa a ser produzido numa escala muito maior. O nível de pobreza pré-Revolução Industrial era muito grande, a quantidade de mortalidade infantil pré-Revolução Industrial era muito grande. As pessoas tinham 6 filhos para ver se um vingava, né? Então a média de mortalidade era mais ou menos nessa linha. É muito comum você ver a história de grandes reis que tiveram 7 irmãos e todos morreram. Então o nível de mortalidade, de precariedade, de fome era muito alto.
A Revolução Industrial trouxe muita coisa boa. Interessante falar sobre isso, né? Trouxe muita coisa boa. Às vezes as pessoas acham que a Revolução Industrial trouxe pobreza. Na verdade, a Revolução Industrial, ela herdou muita pobreza, mas também trouxe muito crescimento e trouxe muita produção de riquezas. Logicamente, com isso veio alguns problemas. Eu não digo nem tanto a questão de pessoas trabalhando 16, 18 horas, porque as pessoas já trabalhavam antes da Revolução Industrial essa carga horária. Mas, na verdade, foi com esse crescimento que começou a ter direito dos trabalhadores, redução de jornada de trabalho, limitação de criança trabalhar, coisa que era muito comum antigamente. Mas o foco que eu quero trazer é que, com a produção de riqueza, começou a existir muita desigualdade. Karl Marx, né, viveu exatamente na época desse apogeu, desse início da Revolução Industrial. E ele previu uma coisa que realmente aconteceu. Ele previu que muita riqueza seria gerada, mas que essa riqueza ficaria acumulada nas mãos de poucas pessoas, em detrimento de um proletariado de empregados, funcionários, que receberiam muito pouco. Então eu teria uma grande quantidade de pessoas vivendo basicamente na margem da miséria, e eu teria poucas pessoas que receberiam muito mais. Marx vem com uma grande solução. Na verdade, ele diz que o grande problema da humanidade é a propriedade individual. Quem tem iPhone aí? Quem tem iPhone? Levanta a mão. Né? Quem tem Galaxy, é o nome do outro, do concorrente? Galaxy, né? Galaxy, beleza, estão com vergonha, né? Galera do iPhone foi mais, né? Vou nem perguntar quem é socialista de iPhone, porque aí vão me criticar também. Mas todo mundo gosta do ter, né? Então, você ter um celular, isso é uma propriedade sua. Eu não vou perguntar aqui quem tem uma casa, porque aqui a maioria é jovem. Mas todos nós temos alguma propriedade, né? Você pode ter uma casa, pode ter um apartamento e tem alguma coisa. Isso que você tem é uma propriedade, tá certo? Vou ser bem simplista em alguns aspectos para que a gente siga. Então, Karl Marx dizia que o grande problema, não Karl Marx disse isso, outras pessoas disseram isso, que o grande ladrão da humanidade foi aquele que olhou a criação de Deus, botou uma cerca e disse: é meu. Algumas pessoas vão criticar veementemente a ideia de ter uma propriedade individual. Eu já vou questionar isso biblicamente, porque a Bíblia diz que Deus deu a nós o mandamento de dominar a terra. Então Deus nos deu a terra sim para que a gente produza, para que a gente crie, para que a gente construa, para que a gente crie coisas a partir disso. Então eu não vejo nas Escrituras respaldo para dizer que ter coisas é pecado. Mas o que Marx dizia era que o problema era que essa propriedade ela se reunia apenas na mão de um povo específico, né? Uma camada específica que ele vai criticar, que é a burguesia, que eu vou chamar de os empregadores, né? Os industriais e tal, para não ficar me usando necessariamente de termos do marxismo. Então, a propriedade ela está na mão desse povo. Marx entende qual é o problema. O problema é essa propriedade na mão de poucas pessoas. Qual é a solução? A solução é que a gente tome essa propriedade dessas pessoas e distribua para todo mundo. Entendeu? Entendeu? Quem tem aqui 2 celulares? Levanta a mão. 2 celulares. Levanta a mão para ver. Deixa vergonha. Beleza. Quem está sem nenhum porque foi roubado? Porque só no meu Facebook tinha 5 que foram roubados. Né? Quem aqui está sem celular? Está sem celular hoje? Ninguém está sem celular. Meu Deus do céu. Ninguém roubou o seu hoje, tem certeza? Olha aí no seu bolso. Como não tem ninguém, eu estou sem. Digamos que eu esteja sem, né? Então, tu tem 2? Tem um iPhone sobrando? Não? Então, deixa para lá. Marx vai dizer que a solução, gente, é a distribuição igual das riquezas. É uma solidariedade da propriedade. É uma propriedade que seria não mais individual, mas seria uma propriedade que seria compartilhada entre todos. E aí a ideia de o povo, o proletário, faz uma revolução, toma os meios de produção, invade fábrica, picha banco, né? Até hoje o povo faz isso bem. Então, vai nessa burguesia safada, rica, nojenta, então destrói o banco, destrói a fábrica, não sei o quê. O proletariado tomaria isso, olha que lindo o socialismo, o proletariado, através dessa luta de classes, toma
as fontes de riqueza, os bens de produção. E aí, depois que toma os bens de produção, começa a repartir tudo igual para todo mundo. A pergunta é se essa propriedade solidária, ela é bíblica. Sim ou não, gente? Sim. Sim. Na verdade, imagine alguma instituição onde você seja alimentado e sustentado por alguém que trabalha e você não trabalha. Agora, imagine uma instituição em que você ganha algo de alguém sem fazer nada por merecer, muitas vezes por sorte, muitas vezes sem fazer nada. Essa instituição é séria ou não é séria? Pois essa instituição é a família. Né? Na família, a família é um estado de propriedade solidária, a família é um estado de propriedade compartilhada. Eu tenho certeza que seu pai lhe sustentou mesmo quando você era um vagabundo do ensino médio. Não é verdade? Que quantos de vocês aqui chegaram para o seu pai no final de semana e dizia: pai, quero ir para o cinema. Né? Aí seu pai fala: mas você jogou o lixo? Não. Você arrumou a cama? Não. Você lavou o banheiro? Não. Ô pai, mas todo mundo vai. Aí teu pai fazia o quê? Te dava lá R$50. Eu nunca tive um pai que me deu R$50. Eu pedia 50, mas no final ficava R$2. Mas eu tive um pai que me sustentou, que me pagou minhas contas, que me educou, sabe? Que tudo e outras. Se ele morresse, eu não tinha feito nada. Mas o bem ia para quem? Ia para mim. Né? Então, dentro da família, em qualquer sociedade, em graus diferentes, você vai encontrar aspectos de uma propriedade compartilhada. O texto que eu li para vocês, gente, não fala de família, mas fala de igreja. E ele diz que a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, os irmãos eles começaram a se reunir. E um que tinha 2 casas, vendia uma casa, pegava o dinheiro e distribuía entre os irmãos. E eles começaram a viver resquícios de uma propriedade o quê? Compartilhada. Existiu na história, e ainda existe hoje, comunidades judaicas, né? Ou seja, com um forte princípio no Deus Jeová, no Deus Pai, um princípio monoteísta, né? De um Deus, enfim, onde eles vivem em sociedades compartilhadas até hoje. Então, o que eu quero que você entenda é que o princípio de repartir bens é bíblico. O princípio de distribuir, o princípio de aquele que tem mais ajude o que tem menos é bíblico. Isso acontece em algumas instituições, isso acontece na instituição da família, isso acontece na instituição da igreja. Quando você dá o seu dízimo aqui, em certo aspecto, a gente está pegando o seu dízimo e está ajudando a mulher, a prostituta que a gente está tirando da rua. Quando você dá seu dízimo aqui, a gente está pegando, está auxiliando voluntários para ir lá no hospital, abençoar pessoas no hospital, para comprar medicamentos para o carro odontológico ir lá e ajudar uma pessoa que não tem condições a ter um tratamento dentário. Então, de certa forma, o que a gente faz na igreja e o que a gente faz na família é compartilhamento da propriedade. Então, entenda, a base, o fundamento de Marx não está errado. O fundamento de Marx é bíblico e é a partir desse pensamento que existe até algumas teologias, como por exemplo a teologia da libertação, que vai pegar o princípio de Marx e vai aplicar à igreja. E eu lhe digo, até aí está lindo, gente. Está lindo. Você que viu achando que eu ia só detonar, né? A questão não é a base de Marx, a questão não é o problema que Marx enxerga. A questão, gente, é que Karl Marx acha que é a distribuição de bens em si que vai resolver os problemas do mundo. O problema é que ele acha que é essa distribuição da propriedade entre todas as pessoas que vai resolver todos os problemas. Aí, entenda uma coisa. Primeiro, a simples distribuição de bens aleatória, ela não é boa em nenhum aspecto. Por exemplo, na igreja. Na igreja, a gente vê em Atos o povo distribuindo os bens, não é verdade? Não estavam vendendo a propriedade, não estavam ajudando os outros. O que é que aconteceu? Que vê lá em Tessalonicenses, o povo parou de trabalhar, ficou preguiçoso. Por quê? Porque ganhava bolsa irmão.
Ou seja, os caras... 1 Tessalonicenses, eu já li esse texto para você quando eu falei de spoiler sobre trabalho. Os caras viram que estavam sendo sustentados pelos outros, Jesus ia voltar, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar? Vou nada. Para que eu vou trabalhar se o irmão ali vendeu uma chácara lá em Jacumã? Vendeu uma casa ali no condomínio fechado. Aí isso é dinheiro para eu viver aqui 2 anos, meu amigo, só. Entendeu? Aí Paulo vai dizer o quê? Vá trabalhar e deixe de ser preguiçoso. Porque o trabalhador é digno do seu salário. O grande problema, gente, é que o princípio da distribuição de bens é bíblico, mas essa distribuição de bens, ela pode descambar em preguiça dentro da igreja. Estou nem falando do Bolsa Família ainda, né? Mas pode desbancar em preguiça. Isso aconteceu nas Escrituras. Vamos para a família? Família é propriedade compartilhada? É. Agora, meu pai, quando deu assim 18 anos, só precisou fazer 18. Meu pai, assim, de forma muito mansa, ele fez: filho, ou passa no vestibular, ou volta para a pátria e vai vender jornal. Eu lembro, na frente do Liceu Paraibano, ia fazer a prova, ouvi isso. Eu fiz: caramba, pai, obrigado, que incentivo, né? Vou fazer essa prova agora, menino, super tranquilo, né? Já que o Senhor me deu tantas opções de vida. Porque papai sustenta filhinho, mas papai não quer filhinho preguiçoso, não. Papai sustenta filhinho para filhinho crescer, ganhar dinheiro e sustentar quem? Papai. E agora o meu papai chega e faz: eu quero ir para Gramado. Não é não? Ou seja, quer seja na igreja, quer seja na família, propriedade coletiva não pode descambar em preguiça. Propriedade coletiva não tira o mérito, propriedade coletiva não tira esforço individual. Quando eu quero aplicar isso, gente, num estado, quando eu quero aplicar isso em todo o país, eu fujo de 2 coisas. Primeiro, eu posso descambar também na preguiça. Mas segunda coisa, você só dizimou aqui porque você quis, não é verdade? A gente já teve caso aqui de gente que doou o carro para abençoar o projeto, já teve. O cara chegou aqui e disse: olha, pastor, quero dar o carro para comprar aí, ajudar a construir capela, ajudar os projetos sociais, já teve. E é bênção. Quando eu participo de uma coletividade, do compartilhamento de propriedade, voluntariamente, é bênção. Agora, quando o Estado chega assim para mim e diz: me dê seu carro que eu vou dar para os pobres, isso vai funcionar quando, gente? Quando? Quando? Me diga aí, quando é que o Estado vai chegar, expropriar uma propriedade ou desapropriar uma propriedade, né? Vai sair distribuindo a sua propriedade contra a sua vontade, e isso vai funcionar quando? O grande problema é que para que um Estado faça isso, ele precisa ferir a sua propriedade individual e para isso ele se torna totalitário, para isso ele se torna absolutista. E é por isso que todos os países que adotaram uma ideologia marxista se tornaram ditaduras. É só você ver o povo lá tranquilo e pacífico da China. É só você ver o governo de Stalin na Rússia, na União Soviética. Povo bom, rapaz. Hitler era um bebezinho. Né? Se a gente for comparar quantas pessoas o pobre do Hitler matou e quantas Stalin e Lenin mataram, besteira. Porque para que eu possa chegar para várias pessoas e dizer: olha, sua propriedade é minha, agora eu vou dividir com todo mundo, eu preciso ter um Estado forte. E para isso eu vou ferir inúmeros direitos. E é por isso que em nenhum lugar do mundo o marxismo deu certo. E é por isso que a ideologia de forçar um compartilhamento de bens entre todo o Estado, em nenhum momento isso se torna bíblico. Porque o Estado, ele não pode me forçar a fazer alguma coisa contra a minha vontade, a não ser que seja para aplicar a justiça. E é por isso que um Estado cristão, um presidente cristão, ele não pode lhe obrigar a ser cristão. Porque a função do Estado não é a função da igreja. Assim como a função do Estado não é roubar os seus bens e sair distribuindo para todo mundo. Apesar de que qualquer Estado
para ser bíblico, ele precisa de alguma forma redistribuir riqueza, mas não da forma como o marxismo propõe. O grande problema do marxismo, gente, é achar que o problema do mundo está no rico e está no pobre. Olhe para mim para eu encerrar esse ponto. O grande problema do marxismo é achar que... O grande problema do mundo é achar que tem gente rica demais e tem gente pobre demais. O grande problema do marxismo é achar que se eu distribuir esses bens para todo mundo vai ser feliz. Aí eu vou lhe perguntar uma coisa. Digamos que agora a gente vive num país marxista. Tá? Marxista no modelo de Marx, porque a gente já vive no marxista em outros modelos. Mas todo mundo aqui vai ganhar quanto? Diga aí um salário para todo mundo ganhar e ser feliz. Quanto? Diga aí. Quanto? Diga aí. R$2.000? Tu que está ganhando 500 conto no estágio, vai se achar rico. Não é verdade? Tu vai dizer, 2.000? Meu Deus! Vidão! Né? Caramba, meu amigo, eu vou comer um açaí. Né? R$2.000. Só que o cara que ganha 10 vai achar ruim. Não é verdade? Porque ele vai deixar ganhar 10 e vai passar 2. Então, digamos, vamos distribuir riqueza, gente. O Brasil é um país muito rico. Vamos dar 10.000 para todo mundo? Vai resolver? Vai não. Porque quando você ganhar 10.000, você vai querer ganhar quanto? Você vai querer ganhar amanhã 12. E você vai ver o cara que está trabalhando menos que você, ganhando o mesmo que você. E aí você vai começar a achar isso injusto. O problema da humanidade, gente, se resolve distribuindo riqueza? Não, porque o problema da humanidade é o pecado. O problema do mundo não é a luta de classes, o problema do mundo não é as riquezas e as desigualdades sociais, porque tem pobre feliz e tem rico se atirando de janela. Porque o problema, Marx olhou para o mundo e disse, o problema do mundo está na economia, o problema do mundo está que tem gente que ganha muito e tem gente que ganha pouco. O problema, gente, é que na nossa cosmovisão cristã, qual é o problema do mundo? O pecado. E o pecado me faz ser descontente com tudo. Se eu distribuir na sociedade 10.000, amanhã estaremos descontentes. Se distribuirmos um salário de 12.000, ano que vem vamos estar descontentes e seremos eternamente descontentes, porque o princípio de uma vida feliz é aprender a ser feliz no pouco e no muito. O problema não é a desigualdade econômica, o problema é que as pessoas nunca se satisfarão no que têm, salvo aquelas que entendem o pecado que existe no seu coração e entendem que Deus me faz feliz não pelo que eu ganho, mas por aquilo que Ele fez por mim. Só o cristianismo me dá uma satisfação na vida. Então, gente, eu posso distribuir riqueza como for, eu posso dar dinheiro como for, mas você conhece aquele cara que ganha um salário mínimo e que é muito feliz. E você sabe a vida do seu pai, que muitas vezes está depressivo dentro de casa ganhando muito dinheiro. A solução dos problemas desse mundo está em distribuição de dinheiro? Não, ela mitiga a dor. Ela mitiga o sofrimento, ela distribui dignidade social, dignidade humana, isso é importante que aconteça, mas ela não resolve o problema do mundo. O paradigma da distribuição de riqueza como o problema do mundo, do marxismo, vai totalmente de encontro com o nosso paradigma do problema do mundo. O nosso paradigma do problema do mundo é o pecado. Segundo problema que eu quero falar para vocês do marxismo é a salvação marxista, é o céu marxista. Qual é o céu marxista, gente? Diga para mim. Diga. Abra aí em Romanos 13. O paradigma da propriedade individual do marxismo vai contra o paradigma da cosmovisão cristã. Eu falei primeiro da ilusão da propriedade pública, né? Agora eu vou falar da ilusão do anarquismo ou do comunismo. E o paradigma da redenção, tá? Então, abra aí em Romanos 13. Vá abrindo em Romanos 13. O anarquista, ele diz assim, o socialista, ele diz assim, vá abrindo aí. Ele diz que é o seguinte, vamos fazer o seguinte, pega os bens de todo mundo, distribui esse bem para todo mundo vai ganhar a mesma coisa, todo mundo vai ser feliz ganhando a mesma coisa, a gente vai construir um homem, né? É um homem especial, é o homem socialista, é o super-homem socialista. A sociedade vai amadurecer e vai entender que o socialismo é a melhor coisa. E aí, quando isso acontecer, ela vai se desamarrar do Estado, e aí eu não vou mais precisar de um Estado, eu vou viver num estado de anarquia.
E aí vai ser tudo lindo, vai ser uma nova terra, sem Estado, sem opressores, sem esse Estado opressor. E aí não existirá nem choro, nem lágrima, né? E tal. Isso é o céu do marxista, né? Isso é o céu, é o comunismo, é chegar lá. O marxista, gente, ele tem uma visão de futuro, ele tem uma esperança na vida eterna dele, que é na terra. Que é na terra. Esse é o céu dele. Só que o problema é que o paradigma do socialismo é um dia chegar no anarquismo. E eu preciso lhe dizer, não tem nada tão antibíblico do que a anarquia. Vamos ler Romanos 13? Romanos 13 diz assim: todos devem sujeitar-se às o quê? Autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Quem? O Estado. O Estado é servo de Deus. Olha só. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem praticou o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também pela questão da consciência. Eu não vou ser submisso só porque o Estado vai me punir, mas porque minha consciência diz que eu tenho que ser. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Deixa eu lhe explicar uma coisa. O grande dilema que vai me levar para o último ponto do marxismo é porque ele quer lutar contra toda e qualquer opressão. Então ele diz que essa hierarquia que existe do empregador, da burguesia, com o empregado, o proletariado, isso é uma opressão. Na verdade, tudo aquilo que lhe prende, tudo aquilo que está acima de você como uma hierarquia, de certa forma, seria uma opressão. Dessa forma, você vai ver que o marxismo ele fuge completamente de toda e qualquer ideia de submissão. Toda e qualquer ideia de submissão. Porque toda e qualquer ideia de submissão é opressão. Então você vai ver um projeto de lei que diz que um adolescente pode fazer uma cirurgia de mudança de sexo sem a autoridade do pai. Sem a ordem do pai. Por quê? Porque foge da opressão do pai sobre o filho. Só que nessa ideia de fugir da opressão e de toda e qualquer hierarquia, a gente entra num estado de caos. Porque entenda, a Bíblia, gente, ela defende a hierarquia. Na verdade, a própria palavra hierarquia significa aquilo que é sagrado. Vem de hieros, hieroglifos, letras sagradas. Então, a hierarquia é algo sagrado. Deus instituiu a hierarquia, gente. Para quê, gente? Para que tenha ordem. Tenha ordem. Já ouviu falar de casa de mãe Joana? O que é casa de mãe Joana? Tem hierarquia na casa de mãe Joana? Não. Faz o que quer. Se eu chegasse na minha casa sem bater o pé no tapete, sem guardar as roupas, sabe aquele povo chega em casa, aí tira o sapato na sala, vai jogando a meia na cozinha, vai tirando a roupa. Rapaz, se eu fizesse um negócio desse em casa, eu ia apanhar tanto da minha mãe. Mas se também eu não respeitasse a hierarquia da minha mãe, a casa ia ser uma bagunça, você está me entendendo? Então Deus instituiu na sociedade hierarquias. Deus instituiu dentro do casamento uma hierarquia do marido sobre a mulher. Deus instituiu no ambiente de trabalho uma hierarquia entre o trabalhador, entre o empregador e o trabalhador. A Bíblia diz que o trabalhador tem que ser submisso ao seu empregador. A Bíblia diz que o cidadão tem que ser submisso ao Estado. A Bíblia diz que os filhos têm que ser submissos aos pais. E a Bíblia instituiu hierarquia, gente, porque a hierarquia é santa. Porque hierarquia é o que gera ordem. Você quer saber o maior problema hoje, por exemplo, dentro de família e dentro de escola? Quem de vocês aqui podia desafiar o professor e sair de boa? Quando a gente era criança. Quem aqui podia dizer para o professor, você tem que ser o que e sair de sala? Se tu saís de sala, o que é que ia acontecer contigo? Ia levar uma pisa. Ia levar uma pisa na escola e ia levar uma pisa dentro de casa. E a escola ia lhe suspender. Hoje, nesse país, aluno pode ser reprovado? Não. Aluno pode sair de sala? Não. O professor pode falar alguma coisa com o aluno? Não. Por quê? Porque se destruiu todas as estruturas hierárquicas, porque tudo isso é o quê? Opressão.
Coitado desse menino, rapaz, só porque ele destruiu a sala, virou as cadeiras de cabeça para baixo. Uma vez eu reprovei um aluno aqui na escola, eu não, ele, né, se reprovou. Tinha 8 disciplinas, ele não passou em 7. Aí chega o povo da Secretaria de Educação. Por que esse menino foi reprovado? Coitado, né? O menino está triste, porque vai repetir de ano. Mas por que reprovou? Foi, minha filha, 7 disciplinas, mas não tinha nada que pudesse ser feito. Oxi! Eu lembro que eu fiquei doido com esse negócio. Eu falei, ele podia ter estudado, né? Podia ter sido isso feito. Né? Eu sei que a gente vive numa coisa, gente, sabe, tudo é opressão e não sei o quê, e eu estou sendo humilhado, eu estou sendo não sei o quê, que na verdade é uma sociedade rebelde, é uma sociedade insubmissa. A gente vive hoje uma geração de crianças e adolescentes insubmissos. Porque o Estado tirou de todas as outras instituições a sua autoridade e a sua soberania. O Estado quer tirar de dentro da família a soberania e a hierarquia da família, com a lei imbecil chamada Lei da Palmada. Porque Lei da Palmada é o Estado entrar dentro da família e dizer o que é que um pai pode fazer e o que não pode fazer. Porque pai espancar filho já não podia desde sempre. Nunca pôde. Nunca pôde no nosso direito espancar filho. Se espancar ia ser preso, do mesmo jeito. Mas Lei da Palmada é uma intromissão do Estado dentro da soberania da família. O que o Estado faz nas nossas escolas, de doutrinação marxista dentro de escola, é retirar a autoridade que existia na figura do professor. E hoje o professor tem medo de aluno. Por quê? Porque esse professor é um opressor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é quando eu destruo, gente, as hierarquias das instituições, da família, da escola. Qual é a única soberania que não se perde nessa história marxista? A do próprio Estado. Aí você vai dizer, mas Tiago, a ideia não é fortalecer o Estado para depois ser anarquista? É, mas isso nunca aconteceu. Porque depois que o cabo vira o dono do Estado, quem disse que ele quer liberar mais isso? Por isso que o marxismo nunca, na história desse universo, conseguiu chegar num estágio de comunismo. E vai chegar quando, gente? Nunca, porque não passa de uma ilusão marxista. A ilusão da anarquia, que conquanto seja... Eita, que palavra bonita, viu aí? Vou dizer de novo. Conquanto... Bem pastor Sérgio, né? Conquanto seja uma ilusão anarquista, ela começa a gerar anarquia nas outras esferas da sociedade. Anarquia dentro da família, anarquia dentro da escola, anarquia dentro de outras esferas da nossa sociedade. O que a gente vive hoje no nosso país é um estado de anarquia. E só quem tem poder é o Estado. Qual é o grande problema disso? É porque, além de saber que isso não passa de uma ilusão, é saber as pessoas que vivem na ilusão de que a nossa salvação vem do Estado. Ou a nossa salvação vem do grande agente do Estado, que é o partido político. Ou a nossa salvação vai vir da mudança e tal. Nada disso, gente. Nossa salvação vem de quem? Nossa salvação vem em Jesus, que vai reconstruir céus e terras e que vai mudar toda essa história. Não dependa do Estado, não dependa de partido político. Partido político não tem nada que possa fazer para salvar esse mundo. A única pessoa que pode salvar esse mundo é Jesus. Deixe de ser idólatra marxista. Vou falar semana que vem, não me bata. Semana que vem eu falo dos outros. Mas deixe de ser idólatra achando que a salvação está em fulano ganhar a eleição. Essa é a militância, gente. A militância é uma profissão de fé. Você vê um militante de esquerda, ele é uma profissão de fé. Por fim, o que o marxismo deseja é igualdade. Né? Então ele luta contra essas desigualdades sociais. Eu lhe pergunto, desigualdades sociais é algo bom ou ruim? Ruim. Vocês têm medo, né, de responder? Ruim. Desigualdade social, gente, é algo ruim. Jesus lutou contra a desigualdade social. Jesus abençoou o órfão, Jesus abençoou as viúvas, Jesus curou os doentes, Jesus curou, multiplicou os pães. Mas entenda uma coisa, nenhum dos milagres que Jesus fez, ele fez unicamente pelo milagre. Porque se você prestar atenção nos frutos do milagre, os milagres faziam pessoas viciadas só em milagres e não viciadas em Jesus. Os milagres, eles apenas apontavam para o novo céu e nova terra, mas o milagre não é mais importante. O pão físico não é o mais importante. O mais importante é a palavra de Jesus que salva aquelas pessoas. Além disso, quando a gente fala de desigualdade,
Quando se fala de desigualdade social, isso é um tema bíblico, isso é algo que a gente precisa lutar. Você conhece a Cidade Viva, ou se você não conhece, a gente tem mais de 30 ministérios agindo em toda a sociedade. A gente está em hospital, a gente está em presídio, a gente está em todos os abrigos de crianças dessa cidade, trabalhando o quê? A questão da desigualdade social, tentando levar aquilo que falta, tentando redistribuir renda. Isso é bíblico, gente, isso é bênção. O problema do marxismo chegou não necessariamente em Marx, porque Marx se limitou à economia. Chegou na reinterpretação que foi dada pelas feministas, que me amam na UFPB. Né? Briguei com todas lá. Porque existe uma linha do feminismo, existem muitos feminismos, eu também vou ser bem simples aqui, mas existe um feminismo específico que é o mais operante, que é o feminismo radical, que é baseado nas ideias marxistas. E no feminismo radical, que a releitura disso são as teorias de gênero, né, e tudo mais, é a ideia de uma igualdade não apenas econômica, mas uma igualdade absoluta entre todos. E isso, gente, se a gente vai para a criação, você vai ver que Deus cria o universo, tudo é bom, mas ele faz homem, ele faz mulher, ele faz cachorro, ele faz zica, entendeu? Ele faz tudo. Ele que fez tudo, tá certo? E tudo segue uma ordem criacional. E existem coisas que são diferentes. O problema é que essa teoria de gênero começa a trabalhar que todo mundo é igual e você é o que você quiser ser. Aí você vê o movimento LGBTUVZ, que ele diz o quê? Não sou candidato, eu sou candidata, e tem que dizer o tá. Eu não sou nem mais candidata, como você viu a Ângela dizendo, eu sou candidati, porque é X, porque é qualquer coisa. Isso é o novo. Esse negócio de botar arrobinha, né, para falar dos dois, que não é bíblico a arrobinha, né, não tenho tempo para lhe explicar porquê, mas não é bíblico. Mas o X é pior ainda. Porque é a geração que a gente está chegando. A ideia de que você pode ser o gênero que você quiser. Então, não me defina como homem ou como mulher. Porque de manhã eu sou homem, mas de tarde eu sou travesti, de noite eu faço programa Ménage à Trois, sabe? Depois eu viro não sei o quê, e eu sou o que eu quiser ser na hora que eu quiser ser, e não me julgue por ser isso. Então, eu perco toda a biologia, não entenda biologia só por aquilo que é orgânico, entenda, eu perco toda a ordem da criação, sendo o que eu quiser ser na hora que eu quiser ser, e isso eu perco todos os absolutos. Quem faz isso, se você quiser estudar, é uma mulher chamada Judith Butler. É a mais sem noção que eu li nesse negócio. Meu mestrado foi sobre isso, então eu li muita coisa sem noção, mas ela ganhou o prêmio, né? Mandei um prêmio para ela, sem noção, né? Porque ela vai dizer... Ela vai tentar reconstruir, através da linguagem, a biologia. Ela diz isso. Porque no começo da história de gênero, dizia assim, o sexo é biológico, o gênero é social. Até aí dá para entender. Só que ela disse assim, não, tudo é social, até o sexo. Então você ter um pinto não quer dizer que você é homem. O que é ser homem? Né? Aí, essa discussão de marxista que é tudo feito minhoca, né? Você não tem como pegar o cara, porque o que é isso? O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é pinto? Isso é uma construção linguística, né? Não faça assim, é preconceito linguístico, é presidenta, anta, né? Então, é tudo, não existe mais nada fixo, não existe mais nada absoluto, e nós viramos idiotas. E aí eu vou pedir para soltar um vídeo aqui de um cara que chegou na universidade e foi perguntar coisas óbvias. E você vai ver o nível que a gente chegou. There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want
I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you. Okay, like, yeah. Nice to meet you. I'd be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you. Like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like that's wrong to believe in it. Because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. You sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Então, você foge completamente de qualquer argumento objetivo. Você tem 2 metros de altura, porque metragem, distância, isso é absoluto, gente. 2 metros é 2 metros aqui em qualquer lugar do mundo. Né? Ser chinês, ou ser japonês, ou ser patoense é algo absoluto. Né? Ser homem e ser mulher é algo absoluto. Quando eu relativizo o gênero, entenda, eu nunca relativizei somente o gênero, eu relativizo tudo, porque não existe mais nada absoluto. Tudo é o que eu quero ser. E se tudo é o que eu quero ser, foge completamente da ordem criacional. E essa é a filosofia que a gente vive hoje. Esse é um dos problemas que gera a questão da união afetiva. Porque a grande discussão sobre união afetiva é, não, mas eu sou homem, você é homem, mas qual é o problema? Isso também pode ser uma família. O grande problema do gênero é que ele entra com uma primeira porta que relativiza o gênero e depois sai relativizando tudo. E a gente nem percebe isso. Não vai dar tempo eu falar de revolução gramsciana, que talvez foi quem realmente fez o marxismo estar no meio de nós. Mas o que ele vai dizer é que essas ideologias elas precisam estar dentro das universidades. Eu vou mostrar para vocês só a foto, porque eu tive até vergonha de trazer o trailer. Mas eu quero mostrar para vocês uma foto de um filme que vocês conhecem, que fala de alguém que quer vencer os aspectos e esses limites biológicos e quer participar de um concurso, mas por questões de biologia ele não pode. Né?
Então solta aí esse filme opressor, esse filme que luta contra a opressão, solta aí o cartaz. Baby, o porquinho atrapalhado, gente, olha que triste. Você nem vai perceber, mas você assiste Baby, o porquinho atrapalhado, onde um porco quer ser um cachorro, e você vai ver o tempo todo alguns discursos, como por exemplo, quando ele quer pular de um negócio lá, e uma vaca diz, mas as coisas são como são, e você não pode mudar. Aí o porquinho faz, mas por quê? Né? Ou seja, por que eu vou limitar um porco que é um porco e quer ser um cachorro? Não, aí ele vai, participa de um concurso como se cachorro fosse e ganha o concurso. Aí você termina de assistir isso e faz, caramba, por que impor limites biológicos? Você assiste X-Men, você vê os X-Men lutando pelos seus direitos, e X-Men é o filme de maior bandeira, né, da bandeira do movimento LGBT, porque diz, nós somos como os X-Men, somos pessoas diferentes, mas a gente tem que ter os mesmos direitos. Não é porque a biologia impede tal. O grande problema disso, gente, é que quando a gente relativiza a criação, a gente relativiza toda a obra de Deus. O grande perigo do gênero e dessa questão é porque, entenda, família veio antes de Estado. O Estado não pode definir o que é família. Família é um homem ou uma mulher. Esse é o conceito de família. Agora, o grande problema é porque quando se quebra o conceito de gênero, família, gente, ela tem um conceito dado pelo gênero, número e grau. Quem deu esse conceito foi Iago Martins, eu achei perfeito. Ele diz, quando eu quebro a barreira do gênero dentro da família, e família não é mais só homem e mulher, é mulher e mulher, homem e homem, X e X, X e W e Z, eu quebro depois a barreira do número. O que é que vai me impedir, depois da união afetiva, de família ser dois homens com uma mulher? Deixa de ser opressor, ser o opressor. Né? O que é que vai me impedir de ser duas mulheres, três mulheres com um homem? Nada. O que é que vai impedir a poligamia se tornar família, gente? Nada. Já existem movimentos assim no Brasil. Se eu mudo o gênero e se eu mudo o número, o que é que vai me impedir agora de mudar o grau? O que é que vai me impedir agora de união de família ser o homem, um adulto com uma criança de 5 anos? Nada. Porque já existe movimento. O presidente do movimento do MEL, do movimento do Espírito Lilás, ele fala sobre a iniciação sexual anal da criança. Isso fala aqui hoje no Brasil. Então qual o problema? Se a criança quer ter relação sexual com o adulto, qual o problema? Se eu questiono isso, qual o problema agora de ser família, o homem casar com um cachorro que ele ama tanto? E pelos Instagram da vida, se liberasse isso, ia ter um monte de gente casando aí com um cachorro. Qual o problema, gente? Se já existe na Alemanha o amor, esse amor entre animais, a possibilidade do casamento entre homens e animais, qual o problema? Quando eu quebro a barreira da biologia, do gênero, quando metro não é mais metro, quando gênero não é mais gênero, quando eu quebro essas barreiras, gente, a gente entra no caos. No caos. Qual é o grande problema da revolução? Não é uma revolução marxista que a gente vive, porque Marx ele queria essa coisa de destruir classe, não sei o quê. Isso não acontece. A gente vive numa sociedade muito sólida, de instituições sólidas. O que acontece é uma revolução na academia, nas universidades. Se você vai em qualquer curso que você fizer, tinha uma linha de pesquisa sobre Marx, não tinha não? Você faz pedagogia, tinha educação e Marx, não tinha? Você faz curso de saúde, tinha lá estudos marxistas. Você faz direito, só tem marxista. Só tem marxista. Porque qual foi a ideia de Gramsci? O marxismo não vai ser instaurado dessa forma na força, ele vai ser instaurado aos poucos. Você está dentro da universidade estudando esse tipo de coisa, está balançando a cabeça achando lindo, achando que você não tem nada para fazer sobre isso, só que é sua função, enquanto servo de Deus, lutar pela ordem criacional de Deus. Ou a gente faz isso, gente, ou o mundo se destrói. Eu vou só lhe dizer uma coisa, o que esse movimento quer fazer hoje já aconteceu. Aconteceu em Roma. Em Roma, houve um momento em que a homossexualidade, gente, não é uma grande coisa hoje. Era na Grécia. Era em Roma. Baitolagem tinha em Roma. O que tem hoje é nada. Entendeu? Hoje tem nada disso. Em Roma, meu amigo, o meu discípulo era Sócrates, Sócrates me pegava. E quando Sócrates me pegava, a sabedoria dele passava para mim. Eram sociedades que o corpo masculino era idolatrado. Homossexualidade tinha em Roma, tinha na Grécia. Hoje tem lá nada. E sabe o que aconteceu em Roma? Fato histórico, gente, é história. É porque o marxista só lê a história da parte que ele gosta. É história. Houve um momento em Roma que a sociedade se tornou tão pederasta, com a sexualidade tão deturpada, que as famílias pararam de existir e a sociedade ruiu. Sabe o que destruiu Roma? Foi isso. E teve um imperador que instituiu que todo mundo tinha que casar. Quem foi? Brito, Bala e Bíblia. Não, foi não.
Mas houve um imperador romano que, quando viu que a sociedade estava se destruindo com a destruição da família, até porque se família for tudo, família não é mais nada. Se família for homem, mulher com cachorro, com periquito, não sei o quê, se família for tudo, família não é mais nada. A sociedade romana ruiu, a sociedade romana se destruiu. E ele instituiu que todo mundo tinha que casar. Por quê? Porque a família é a primeira instituição da solidariedade entre a propriedade, é a primeira instituição da igualdade, é a primeira instituição onde há educação. É a primeira instituição onde se passa princípios, onde os laços são mais fortes, onde existe a ideia de perenidade, de que eu vou, mas deixarei os meus filhos. Se a gente deixar a família ser destruída, se a gente deixar a ordem criacional ser destruída, a nossa missão terá falhado. Se você tem o privilégio de ser um universitário nesse país, lute contra isso. Lute contra isso. Lute contra uma teoria que destrói completamente a ordem criacional de Deus. As ilusões do marxismo são as ilusões de uma igualdade absoluta que só destrói a sociedade. As ilusões de uma propriedade comum que nunca vai acontecer e de um anarquismo que nunca aconteceu. Tudo isso é ilusão. Sabe o que é a realidade? É que Cristo, é que Deus criou o mundo, é que o pecado é o mal desse mundo e que Jesus veio para nos salvar. Isso é realidade. Que a gente pare de pensar, de se iludir com essas coisas e que a gente defenda não a direita, que eu vou falar semana que vem, mas que a gente defenda o cristianismo. Em nome de Jesus. Amém?